Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje, dia 7 de janeiro, isso mesmo, 7 de janeiro, eu te convido para assistir mais um vídeo aqui no nosso bloco 4, o bloco das dicas do amigo, e hoje esse vídeo é muito especial, porque esse é o vídeo onde eu vou fazer os comentários da prova da FUVEST 2019, prova de segunda fase, segundo dia, o dia das disciplinas específicas, isso mesmo. Você que escolheu alguma carreira que envolva a disciplina de Química deve ter feito 6, 4 ou 3 questões de Química e a gente vem aqui nesse vídeo de hoje para fazer o comentário sobre essas 6 questões. Se você escolheu uma carreira com 2 disciplinas, vai fazer 6 questões de Química. Se escolheu uma carreira com 3 disciplinas, 4 questões de Química, e se escolheu uma carreira com 4 disciplinas, vai fazer apenas 3 questões de Química, tá certo? Então a ideia desse vídeo é fazer comentários rápidos, então eu vou falar para vocês quanto tempo eu levei para resolver a questão, se eu achei a questão fácil, média ou difícil, e cada item da questão sobre qual assunto aí que acabou sendo trabalhado, tudo bem? Eu não vou fazer a resolução, mostrar para vocês como que eu resolvi, porque tá uma bagunça toda aqui, né? Enfim, a gente fez isso aí, eu fiz isso muito rápido. Eu peguei a prova, era 7 horas e 18 minutos, agora são 8 horas e 30 minutos, então, assim, eu levei numa média aí tranquila de uns 40 minutos para resolver a prova, agora eu tô pegando para gravar o vídeo, enfim, daqui a pouco esse vídeo tá aí no YouTube para você poder assistir e de repente tirar alguma dúvida, sanar algum questionamento que você tenha. Então vamos lá. Questão de número 1. Questão de número 1, eu levei 10 minutos para resolver, basicamente porque eu fiquei meio com receio do item C, mas aí eu acabei resolvendo aí do jeito que eu achei que era o mais correto. Eu acredito que a questão está correta. Nessa questão de número 1, ele fala sobre as peneiras moleculares, né? Quem tem aula comigo em colégio, eu sempre costumo falar no processo de obtenção do etanol. O etanol vem hidratado na usina, né? Porque a gente sabe que quando eu tenho 96% de etanol e 4% de água, forma uma mistura zeotrópica que não dá para separar por destilação. E aí, como que os caras fazem para arrancar esses 4% de água do etanol? Eles usam peneiras moleculares. Peneira molecular, você vai imaginar uma peneirinha, uma pedrinha que tem buraquinhos, né? Esses buraquinhos, ou nesses buraquinhos, a molécula de água entra e a molécula do etanol não entra. Simples assim. Quando a molécula de etanol entra, de água entra, ela faz força para entrar, então ela fica no estado líquido dentro das pedrinhas, das zeólitas. Aqui ele está mostrando uma outra peneira molecular, deu lá uma fórmula gigantesca, caíram todas as folhas. Pronto, já estou recomposto aqui. Então ele dá lá uma fórmula gigantesca e pede no item A para você considerar calcular a porcentagem em massa de água. Bom, se a massa total é 365 gramas, isso equivale a 100%. Como eu tenho 9,5 mol de água, então eu tenho 81 gramas de água, né? Então 9,5 dá 4,5, né? 81 gramas de água dá aí aproximadamente 22% de água, tá? Bem tranquilo. No item B, esse foi um item que eu demorei um pouco porque eu fiquei viajando aqui na maionese. Ele falou que cada mol da peneira molecular tem um volume de 120 centímetros cúbicos disponível. Ele quer que você calcule o volume de uma molécula de água e quantas moléculas de água cabem dentro dessa peneira molecular. Então, para eu calcular o volume de uma molécula de água, eu usei a densidade. 1 grama tem 1 ml. Beleza? Aí eu pensei no seguinte, como eu sei que em 18 gramas de água eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, eu consigo calcular qual é a massa de uma molécula de água. Bom, se eu descobrir a massa de uma molécula de água, eu descobri automaticamente o volume. E aí o volume deu 3 vezes 10 a menos 23 centímetros cúbicos para uma molécula de água. Tá certo? Bom, essa foi a primeira pergunta do item B. Na segunda pergunta, ele quer saber quantas moléculas cabem em 120 centímetros cúbicos. Ora, se uma molécula equivale a 3 vezes 10 a menos 23 centímetros cúbicos, 120 centímetros cúbicos equivale a X moléculas
moléculas, aí achei 40 vezes 10 a 23, ou você passou para a notação científica, 4 vezes 10 a 24 moléculas de água. Beleza? Aí no item C, é aquele item que ele mostrou as distâncias entre os átomos de oxigênio e de hidrogênio na molécula de água. E pedia para você calcular o tamanho do poro, o diâmetro do poro. Eu pensei e falei, puta, considera isso, considera aquilo. Meu, resolvi do jeito que eu achei mais fácil. Eu meti um Pitágoras, né? Porque se você tem aqui essas duas distâncias e tem essa, você calcula esse cateto aqui, tá certo? Então eu calculei a altura, que era esse cateto, beleza? Então eu fiz o seguinte, aqui eu tinha 96, né? Deixa eu olhar para os meus números, isso. E aqui eu tinha 150 dividido por 2, né? Metade de 150, que é 75. Aí fazendo essas contas, deu aproximadamente 60 picômetros. Então quando a molécula vai assim, 60 picômetros. Quando ela vai assim, é a distância entre os átomos de hidrogênio. Aí eu achei bem facinho, né? 150 picômetros. Mas de qualquer modo, eu demorei para fazer isso, para chegar nessa conclusão mágica de fazer Pitágoras, porque eu falei, pô, prova de química, né? Deve ter. Aí ele ainda fala, para não considerar os raios atômicos. Então ele até meio que quase fala assim, ó, faz Pitágoras, amigo. Bom, mas aí foi tranquilo. Então, acabei demorando aí uns 10 minutinhos. Acredito que você tenha demorado um tempo maior. Eu sempre calculo 3 vezes mais para o aluno. Eu levo X, o aluno vai levar 3x, até porque, vamos dizer assim, na minha cabeça tem que estar melhor organizado os conteúdos de química do que na sua, né? Então, é evidente aí 3 vezes mais de tempo. Então, essa é uma questão que você demoraria mais para fazer do que o normal. Não porque é uma questão difícil, porque os conteúdos aqui são cálculos químicos simples, mas é para interpretar a questão que eu demorei um pouquinho, tô sendo bem sincero com vocês. A questão 2 é que falava do fósforo branco, sob pressão fósforo preto, sob aquecimento fósforo vermelho. Tranquilo, essa questão levei 4 minutos para resolver, então acho que você também deve ter resolvido rápido. No item A ele pergunta qual das formas alotrópicas tem a maior densidade. Lembra, densidade massa sobre volume. Se a densidade é alta, o volume é baixo. Então como que eu tenho volumes baixos? Quando eu pressiono as coisas. Então o fósforo preto está numa pressão de 12.000 atmosferas, ele está muito pressionado assim. Então ele vai ocupar um volume menor. Se ele ocupa um volume menor, deve ter a densidade maior. Eu não cheguei a olhar na internet para ver se tem densidade de fósforo preto, fósforo vermelho e fósforo branco. Você pode fazer isso, tá bom? Mas assim, claramente, para mim, por conta da pressão, é o fósforo preto. Em segundo lugar, o fósforo vermelho, porque eles estão bem unidinhos, bem organizadinhos. E, por fim, o fósforo branco, que está tudo separadinho, aí ocupando um volume maior, tá? O item B é um cálculo estequiométrico. Ele tá dando a relação de 4 mol de fluorapatita formando 3 mol de fósforo branco. Aí ele falou que anualmente os caras produzem 744 mil toneladas de fósforo branco. Ele pergunta quanto de fluorapatita você precisa, considerando aí uma reação de uma fluorapatita com 100% de pureza. Então é 4 mol do Ca5PO4,3F para 3 mol do P4. Então você sabe que para cada 4 vezes que eu faço tudo, né? Eu não faço as contas como normalmente as pessoas fazem, né? Então 2016 gramas de fluorapatita equivale a 372 gramas de fósforo branco. 744 mil toneladas de fósforo branco equivale a 4 milhões e 32 mil toneladas do fluorapatita, ou 4, aí dá 4 vezes 10 a sexta tonelada, 4,032 vezes 10 a sexta tonelada, também tranquilo, a conta não é tão fácil, mas enfim, é um cálculo estequiométrico. No item C, ele fala sobre ligações químicas. Então, se olhar o fósforo branco, você tem as moléculas bem separadinhas assim, então elas vão interagir por dipolo induzido, né? São moléculas apolares. E tanto no fósforo vermelho como no fósforo preto é ligação química mesmo, de ligação covalente entre os átomos. Então, no fósforo branco, dipolo induzido, no fósforo vermelho e no fósforo preto, ligação covalente. Beleza? Tranquilo. Eu fiz aí em 4 minutinhos essa questão. Então, o item A fala sobre densidade, o item B sobre cálculo estequiométrico e o item C sobre ligações químicas. Beleza? A questão 1, basicamente, todos falavam sobre cálculos químicos. Bom, para a questão 3, é a questão que fala sobre termoquímica, né? A questão lá do tricloreto de nitrogênio. Mas no item A, ele fala
sobre fórmula de Lewis. Então você vai colocar lá um nitrogênio, um parzinho de elétrons com cloro, um parzinho de elétrons com outro cloro, um parzinho de elétrons com outro cloro e um parzinho de elétrons sobrando lá no nitrogênio. Já deixa na forma piramidal bonitinha para o avaliador olhar e falar: caramba, o cara manja até de geometria. Beleza? Mas o item A, bem tranquilo. No item B, ele pede para você montar a reação do NCl3 virando N2 mais Cl2. Então, para você montar essa reação de decomposição, 2NCl3 formando N2 mais 3Cl2. Aí o NOx do nitrogênio no reagente, como o cloro da família 7A e está no final da fórmula, vale menos 1. Menos 1 vezes 3 menos 3, nitrogênio tem que ser mais 3. Nos produtos, nitrogênio vale 0. Show de bola. Bom, para calcular então agora a entalpia, a gente vai calcular por energia de ligação, que foi as energias de ligação aqui que ele deu no exercício, tá bom? Então lá nos reagentes, como você tem 2 mol de NCl3, você vai ter 6 vezes a quebra da ligação NCl. Então vai dar 1.200 kJ. Como é quebra, é positivo. Nos produtos, você vai ter 1 mol de N2, então você vai quebrar, vai formar o N2 uma vez, então dá 940, e vai formar o Cl 3 vezes, então é 3 vezes 240, vai dar 720. 940 com 720 dá 1660. Só que como está nos produtos, ou seja, é formação, o sinal é negativo. Então, para calcular o ΔH, vai ser mais 1.200 menos 1.660, que vai dar menos 460 kJ. Não é kJ por mol, é 460 para 2 mol. Então, se você quisesse falar assim, kJ por mol, quero ser bonitão. Então você tem que lembrar que esses 460 é para 2 mol do NCl3 para 1 mol, 230 kJ. Sinalzão negativo aqui significa então que a reação é exotérmica, está liberando calor, beleza? Então, no item na questão 3, item A, fórmula de Lewis, item B, montar a equação e calcular NOx, no item C, termoquímica básica, muito bacana. Essa questão resolvi em 3 minutos, tá? É uma questão mais direta, né? Não preciso tanto de interpretação. A questão 4 eu já demorei um pouquinho para interpretar, demorei 7 minutos para resolver. Por quê? Basicamente eu não entendi, eu não consegui ver de cara que estava assim, era o diclorometano e a solução aquosa do corante. Então, quando o corante está mais solúvel em água, ele vai ficar aqui em cima. Quando ele está mais solúvel em diclorometano, ele fica aqui embaixo. Era só entender isso que dava para fazer a questão tranquila. No item A, ele fala de um funil de água e diclorometano. A água é a fase superior porque tem a menor densidade. Show de bola, questão sobre densidade fácil. Você viu que teve 2 questões, 2 itens sobre densidade na prova. No item B, ele fala da equação química, então você vai pegar essa molécula do corante, a reação vai acontecer lá na pontinha onde tem o O menos Na+. Se eu reagir com ácido sulfúrico, eu vou formar o sulfato de sódio e no lugar do sódio vai ter um hidrogênio, então vai formar um fenol, tá certo? Uma função fenol ali naquele cantinho. Para balancear, como você tem 2H+ no ácido sulfúrico, você vai precisar de 2 moléculas orgânicas aqui para fornecer 2 sódios, tá certo? Então é só você balancear. E aí ele pergunta nesse item B também, o produto orgânico nessa etapa é mais solúvel em água ou de clorometano? Como a cor ficou embaixo, então ele ficou mais solúvel em diclorometano, tá bom? Então em meio ácido, lá no enunciado ele fala que ficou vermelho. Como o vermelho ficou na fase inferior, é sinal que ele dissolveu melhor no diclorometano, tudo bem? Então nessa etapa ele dissolveu melhor no diclorometano, certo? Sem crise, vamos lá. E no item C, ele fala qual a cor de cada uma das fases na etapa 3. Então, na etapa 3, ele jogou uma base. Então, ele neutralizou. Então, ele voltou àquela forma original. Se voltou à forma original, é a forma de coloração azul mais solúvel em água. Então, a fase superior ficou azul e a fase inferior ficou incolor. Também uma questão que não é fácil, eu falando assim, parece que eu resolvi, 2 segundos, não foi. Demorei 7 minutos, 6
6 minutos e meio, 7. Então não foi uma questão fácil, mas eu acho que dava aí para você fazer no tempo de 20 minutos, que é mais ou menos o que você tem por questão aí para resolver, tá bom? Beleza? Então assim, até a questão 3 eu acho que muitas carreiras cobraram, até a questão 4 muitas carreiras cobraram. Agora vamos para as duas últimas questões de química, né? A questão 5 é a questão que falava do método lá da espectrofotometria. Achei uma questão muito legal, só que eu também demorei um pouquinho para entender, levei 5 minutos para resolver, porque eu ficava viajando, querendo só mexer com bromo e cloro, mas na verdade depois que eu fui ler que era o halon que ele queria, que é o halon 1211, né, que é o gás que é o CbRClF2. Quando eu entendi que era esse gás que ele queria, eu resolvi a questão muito rápido. Então o que que eu fiz? Olha, ele falou no item A, mostra a fórmula molecular do íon molecular de maior massa. Então, se é uma de maior massa, eu peguei a maior massa de bromo, que era 81, e a maior massa de cloro, que era 37. Então a fórmula ficou CbR81 lá em cima, Cl37 lá em cima, F2 e com um sinalzinho positivo em cima, né? Mais, porque é um íon formado a partir da perda de um elétron. Tá bom? Só isso, bem tranquilo. No item B, ele pede para colocar as fórmulas moleculares de modo que a massa molecular, né, que a massa molecular da substância seja de 166. Bom, aí você tem 4 opções, né? Bromo 79, cloro 35, bromo 79, cloro 37, bromo 81, cloro 35 e bromo 81, cloro 37. Tô pegando o que ele já deu aqui. Uma vez que carbono e flúor vão se manter igual, né? Ele falou que 100% dos isótopos são 12 e 19. Então, se somar 12 com 19 dá 50. O restante, o bromo e o cloro, tem que somar 116. E como que dá para somar bromo e cloro 116? Quando o bromo vale 39 e o cloro 37, ou quando o bromo vale 81 e o cloro 35. Ou seja, tem duas fórmulas moleculares possíveis. Também tranquila, só soma de fórmulas, enfim, né? O conteúdo aqui também não dá nem para especificar qual é direito, né? Bem simples mesmo. É mais leitura e soma, determinação de fórmula molecular. E no item C, ele pede como que seria o espectro. Então vamos lá. Eu tenho as possibilidades da massa ser 166 duas vezes, que nós já vimos, da massa ser 164 ou da massa ser 168. Depende dos átomos de bromo e cloro que vão estar envolvidos. Então eu fiz uma cópia do gráfico que já estava dado lá, só que eu mudei aqui no eixo X, eu mudei os valores, né? Lá no exemplo, né? Ele deu 114, 116, 118. Aqui eu coloquei 164, 166 e 168. 164 com relevância com intensidade 3, 166 com intensidade 4 e 168 com intensidade 1. Tá certo? Basicamente era isso que era para fazer. Então essa questão também, 5 minutinhos, não é uma questão muito difícil, mas também não é uma questão fácil. E por fim, aí a questão de número 6, a questão de orgânica, da reação orgânica, eu também levei 8 minutos para resolver. Basicamente porque eu fiquei tentando lembrar da reação, de substituição. Depois eu esqueci, falei, meu, deixa eu olhar só para a tabela. Aí, olhando para a tabela eu fiz rapidinho. No item A ele pergunta por que a cor do indicador ácido base muda quando ocorre a reação. Basicamente porque lá na reação que ele deu lá no começo, libera H+. Se libera H+, deixa o meio ácido. Então quando a reação ocorre, o meio fica ácido, e quando o meio fica ácido, ou seja, o pH fica menor que 4, a coloração fica vermelha. Se o pH está maior que 5, a coloração é amarela. Então inicialmente é amarelo, se liberou muito H+, fica vermelho. Tá, item A fácil, é só de pH mesmo, né? O item B, ele aí já é da reação orgânica mesmo. Então ele manda você pegar o cloreto de sec-butila e interagir com o etanol. Aí você vai formar um éter, você vai só trocar o cloro e vai colocar oxigênio, carbono, carbono. Só isso. Você vai colocar o etanol sem o H, né, meu anjo? Porque o H vai separar para juntar com o Cl, certo? Então tirou o Cl, pôs o O, 2 pauzinhos, acabou. Montou a fórmula molecular, tá? Então você vai ter basicamente um éter que vai ter 3 carbonos, oxigênio, 2 carbonos, e no primeiro carbono aqui ligado no oxigênio vai ter um radicalzinho metil aqui para baixo. É só isso, tá certo? Então esse vai ser aqui o éter, vamos chamar assim de
é sec-butílico e etílico. É o nome que a gente consegue dar aí para esse éter. Depois ele fala que no enunciado, ele fala que o estudante desconfiou do resultado do tubo 2 e resolveu adicionar nitrato de prata. Bom, nitrato de prata, se adicionou prata e tem cloro, ele quer precipitar cloreto de prata. A gente falou muito disso nas aulas, né? Na aula de química inorgânica eu sempre falo, qual é o precipitado principal? Cloreto de prata. E cobrou cloreto de prata aqui, olha só que coincidência. Então ele pede para você montar a fórmula do precipitado, é o cloreto de prata, porque tem cloro no meio, tem prata que se adicionou, juntou, precipitou, cloreto de prata é o precipitado. E no item C, ele pede para você analisar a tabela e dar qual é a reatividade. Bom, o tubo 1 era o tubo de padrão, né? O nosso tubo padrão, né? Então no tubo 1 não acontece nada, fica amarelo. No tubo 4 também ficou amarelo, então provavelmente não aconteceu nada, ou se aconteceu foi muito lentamente, que não deu nem para perceber nesse experimento. O tubo 3 ficou vermelho e o tubo 2 ficou levemente vermelho. Então qual reagiu mais? O que ficou vermelho, porque é o sinal que liberou mais H+, deixou o meio mais ácido. Então o cloreto de alquila secundário é mais reativo que o primário, que é mais reativo que o terciário. Então eu coloquei aqui o tubo 3, né, o cloreto de sec-butila como mais reativo, depois o cloreto de metila e depois o cloreto de terc-butila como sendo menos reativo. E aí com essa questão de orgânica chega ao final essa nossa resolução, esses nossos comentários aí da prova da FUVEST. De novo, uma prova com questões, as questões são complexas. Não vou falar aqui que foi fácil porque eu fiz em 3, 4, 5 minutos, porque é mentira. A questão é difícil, tem que pensar bastante, não é uma questão fácil, mas enfim, eu acho que você conseguiu resolver bem a prova. Se não resolveu todos os 3 itens, resolveu pelo menos 1, pelo menos 2, e você vê que a prova começou a ter um padrãozão aqui de 3 itens, todas as perguntas têm 3 itens, isso não era assim na FUVEST, primeiro ano da mudança, né? Então agora só tem 2 dias, então tomara que eles façam disso um padrão, né? Tem 3 itens, você já sabe exatamente como vai ser a prova, como é da Unicamp na semana aqui, no próximo final de semana, que são 2 itens por questão, né? Então aqui, já comentei todos os assuntos que foram cobrados, então cobrou orgânica, cobrou termoquímica, cobrou cálculo estequiométrico. Das nossas revisões, o que não foi cobrado foi eletroquímica, né? Eletroquímica não caiu dessa vez, né? Paciência, mas caiu NOx, né? O comecinho da eletroquímica, mas enfim, foi uma prova bastante difícil mesmo, uma prova que exigiu muito de vocês. Eu tenho certeza que para resolver a prova você gastou muita energia, então eu espero que agora você possa repor essa energia, descansar. De novo, se você achou bacana esse vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, mas o principal, não desanime. Se de repente essa prova você percebeu que não foi muito bem, se não der para você entrar na FUVEST agora, não tem problema. Estuda de novo ano que vem, estuda mais neste ano, né? Estuda mais neste ano, chega lá em novembro, faz uma FUVEST melhor do que você fez esse ano, faz mais pontos na primeira fase, vai para a segunda fase bombando e na segunda fase arrebenta, porque não tem problema nenhum você passar mais um ano estudando. O que não pode é você fazer qualquer faculdade só porque você não entrou na USP. Se teu sonho é USP, você quer entrar na Universidade de São Paulo, então vai continuar estudando, não desista porque você é capaz. Todo mundo tem sua hora. Se a sua hora não chegou ainda, não tem problema nenhum. Espera mais um pouquinho que no ano que vem tua hora vai chegar e você pode contar sempre comigo, com toda essa assessoria aí do canal Química do Amigo, do meu site também. Se você quiser mandar pergunta, interagir, por favor, faça isso, compartilha nas suas redes sociais, avisa os seus amigos. Vamos tentar fazer em 2019 aqui o nosso canal bombar um pouco mais e você se preparar mais. A gente vai ter algumas novidades aí para esse ano, pelo menos assim espero, né? Ter um pouco mais de tempo para me dedicar mais ao meu canal, ao meu site, e aceito sugestões de vocês, né? Algumas pessoas já deram algumas sugestões, a gente vai montando aí novos blocos de aula, e eu só tenho aqui, sinceramente, que agradecer você, dizer que eu também estava muito ansioso com essa prova, resolvi, tô tranquilo agora, vamos esperar domingão chegar pra gente ir na Unicamp e arrebentar com a prova da Unicamp, beleza? Gente, beijo, tchau!